O sol poente tingia as falésias de Lagos com um laranja flamejante, como se o próprio céu de Algarve estivesse em chamas, quando o telefone de Mariana vibrou violentamente na mesa de madeira gasta da taberna à beira-mar. Ela estava no meio de uma sardinha grelhada, o cheiro salgado misturando-se ao ar marítimo carregado de iodo, rindo com os pescadores locais sobre a última tempestade que havia engolido barcos inteiros. Mas o riso morreu em sua garganta ao ver a notificação, um vídeo viral, compartilhado por milhares, com a legenda cruel, a vulgueira de Algarve e seu segredo sujo nas trilhas. Seus dedos tremiam ao apertar play. Lá estava ela, há 2 anos, em uma trilha escondida nas falésias de Ponta da Piedade, os braços ao redor de Sofia, beijando sua testa com uma doçura que agora parecia uma confissão pública. Não eram beijos de amantes declaradas, mas o suficiente para o mundo, e para a pequena comunidade conservadora de Lagos, interpretar como escândalo. Meu Deus, Sofia, murmurou Mariana, o coração martelando como as ondas contra as rochas abaixo. Como aquilo havia vazado? Quem a trairia assim? Mariana Costa, aos 28 anos, era a alma das trilhas de Algarve. Sua conta no YouTube, Trilhas do Sol, contava com 200.000 seguidores fiéis, ávidos por suas aventuras, escaladas nas falésias de Sagres, mergulhos nas grutas azuis de Benagil, piqueniques com queijos de Serpa e vinhos de Alentejo sob o céu estrelado. Ela filmava tudo com uma energia contagiante, o cabelo castanho ondulado preso em um coque bagunçado, os olhos verdes brilhando como o mar em dias de calmaria. Cresceu em Lagos, filha de um pescador que perdeu o mar para as redes industriais e de uma costureira que cantava fado nas noites de verão para esquecer as dívidas. A câmara foi seu escape. Primeiro, um celular velho gravando pôres do sol, depois, um drone capturando as curvas dramáticas das costas. Mas por trás das lentes, havia Sofia, sua companheira de trilhas há 8 anos, a âncora invisível em cada jornada. Sofia Almeida, 29 anos, era o oposto complementar, quieta como as oliveiras centenárias que pontuavam as colinas de Monchique, mas forte como as raízes que as ancoravam à terra. Engenheira florestal, trabalhava preservando as matas de Algarve contra os incêndios vorazes que o clima seco trazia. Seu cabelo preto curto emoldurava um rosto angular, marcado por sardas de sol, e seus olhos castanhos carregavam a profundidade de quem via o mundo em camadas, solo, raízes, folhas. Elas se conheceram aos 20, em uma trilha noturna organizada pela Associação Local de Caminhadas, durante o Festival do Mar em Lagos. Mariana tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos na terra úmida. Sofia estendeu a mão, rindo baixinho. Cuidado, as falésias não perdoam os desatentos. Daquele toque, nasceu uma amizade que se entrelaçava como as videiras nos vinhedos de Lagoa. Agora, naquele entardecer de verão, Mariana correu pelas ruas empedradas de Lagos, o coração apertado como um novelo de linha de crochê da mãe. O vídeo já ecoava nos grupos do WhatsApp da vila. Que vergonha para as famílias de bem, Algarve é terra de Deus, não de pecados assim. Ela encontrou Sofia na pequena casa de pedra dela, no bairro histórico, onde o aroma de caldeirada de peixe ainda pairava do almoço. Sofia estava na varanda, regando as ervas, manjericão e tomilho, colhidos nas trilhas que amavam, mas seu rosto estava pálido, os lábios mordidos. Eu vi, disse ela, sem preâmbulos, a voz rouca como o fado de Amália Rodrigues. Alguém hackeou meu laptop antigo. Era só um arquivo pessoal. Nosso momento em Benagil, depois daquela tempestade. Elas se abraçaram ali, sob o céu que escurecia, o mundo lá fora fervendo de julgamentos, enquanto delas desmoronava em silêncio. A noite caiu como um manto de veludo negro sobre Algarve, pontilhado pelas luzes dos barcos de pesca voltando ao porto. Mariana e Sofia sentaram-se na cozinha de azulejos pintados à mão, azuis e brancos, e quando o mar, uma garrafa de vinho tinto de Portimão aberta entre elas. Lembra da primeira trilha de verdade? Perguntou Mariana, tentando ancorar o presente no passado. Sofia sorriu fracamente, os olhos distantes. Como esquecer? Você com aquela mochila enorme, insistindo em carregar o tripé e as sanduíches de chouriço. Eu te avisei que a trilha para a praia do Camilo era traiçoeira. Elas riram, um riso frágil, mas genuíno, como das noites em que acampavam nas dunas de Odisseis, contando estrelas e segredos.
A amizade delas floresceu nas veredas escondidas de Algarve, terra de contrastes, falésias abruptas que desafiavam o céu, praias de areia fina como açúcar de cana e vilas onde o tempo parava em festas de santos com ranchos folclóricos dançando ao som de concertinas. Mariana filmava as jornadas para o canal, mas Sofia era a verdadeira narradora, apontando as flores silvestres de Esteva que perfumavam o ar em maio, explicando como as águias peregrinas planavam sobre as escarpas de Marinha, ou contando lendas antigas dos mouros que outrora dominaram aquelas terras. Aqui, o mar sussurra segredos aos que escutam, dizia Sofia, e Mariana capturava o momento, o microfone pegando o rugido das ondas como uma sinfonia. Mas o vídeo exposto não era só um beijo na testa, era uma fresta na armadura que elas construíram. Há anos, o afeto entre elas transcendia a amizade, toques que demoravam, olhares que se perdiam no horizonte compartilhado. Em uma trilha solitária nas serras de Monchique, após um dia de chuva que transformou os caminhos em riachos, elas confessaram em sussurros o que o coração já sabia. Eu te amo mais que essas montanhas, murmurou Mariana, os lábios roçando a orelha de Sofia. Foi um amor quieto, nutrido em piqueniques com pastéis de nata quentes de uma padaria em Albufeira, em danças improvisadas durante o Carnaval de Loulé, onde máscaras de arlequim escondiam rubores. Mas Algarve, com sua beleza idílica, guardava sombras. Uma sociedade enraizada em tradições católicas, onde o amor entre mulheres era sussurrado como um pecado, não celebrado como uma bênção. Na manhã seguinte, o caos irrompeu. A mãe de Mariana, Dona Rosa, bateu à porta com os olhos vermelhos de choro, o chale de lã apertado nos ombros apesar do calor. Filha, o que é isso? O padre já me procurou na missa. Dizem que você envergonha o nome da família. Rosa, com suas mãos calejadas de anos costurando redes de pesca, sempre sonhara com netos correndo pelas praias, não com escândalos que manchavam a reputação em uma vila pequena como Lagos. Mariana tentou explicar. Mãe, é amor puro e simples, mas as palavras se perderam no ar salgado. Sofia, ao lado, ficou em silêncio, o peso da tradição como uma âncora em seu peito. Enquanto isso, o canal de Mariana explodia, comentários de apoio misturavam-se a ódios venenosos. Corajosas, sigam em frente, gritavam alguns. Nojo, saiam de nossa terra santa, respondiam outros. Um seguidor anónimo, que se revelaria mais tarde como um ex-colaborador invejoso do canal, havia vazado o vídeo para vingar uma rejeição profissional. A traição cortava fundo, como uma faca em uma melancia madura de Alcotim. Elas decidiram fugir para as trilhas, não para se esconder, mas para se reencontrar. Pegaram as mochilas, as botas gastas e rumaram para as falésias de Sagres, onde o vento levava como um lamento fado. Lá, sob o farol antigo que vigiava o cabo de São Vicente, o fim da terra, onde o Atlântico se encontra com o infinito, elas caminharam em silêncio. O sol escaldante de meio-dia batia nas rochas vermelhas e o mar abaixo era um tapete de safiras agitadas. Eu tenho medo, Sofia, confessou Mariana, parando para ajustar a câmara que agora parecia um fardo. Medo de perder você, de perder isso tudo. Sofia pegou a sua mão, os dedos entrelaçados como raízes de sobreiro. As trilhas nos ensinaram que o caminho nem sempre é reto. Às vezes há precipícios, mas sempre há uma volta. Elas sentaram-se na borda, pernas penduradas, compartilhando uma laranja suculenta colhida em uma horta próxima, doce e ácida, como a vida em Algarve. Os dias se arrastaram em uma névoa de rumores. Na vila, as portas que antes se abriam para as duas agora rangiam com hesitação. A padaria de Dona Maria, onde compravam pães quentes todas as manhãs, agora servia olhares enviesados. Até o grupo de caminhadas, outrora um refúgio de risadas e histórias ao redor de fogueiras com cataplana de marisco, se dividiu. Alguns as defenderam em uma assembleia tensa na sede em Portimão, outros as acusaram de importar vícios da cidade grande. Sofia, sempre mais estoica, sentiu o primeiro creque em sua fachada quando recebeu uma ligação da irmã em Lisboa. Volte para cá, mana. Aqui, ninguém liga para essas coisas modernas. Algarve ainda é terra de velhos costumes. Mas o amor delas era teimoso como as figueiras que sobreviviam nas fendas das rochas. Em noites de lua cheia, elas escapavam para a praia da Rocha, onde as ondas lambiam a areia como um amante paciente.
Mariana desligava a câmara pela primeira vez em anos e elas dançavam descalças ao som de um violão imaginário, imitando os ranchos de violeiros das festas de São João. Você é minha bússola, sussurrava Sofia, traçando mapas invisíveis nas costas de Mariana com os dedos. Eram momentos de pura humanidade, risos que ecoavam nas grutas, lágrimas salgadas misturadas ao mar, promessas sussurradas contra o peito uma da outra. A traição veio como uma rajada de vento siroco, seca e impiedosa, varrendo as ilusões que Mariana e Sofia teciam ao longo dos anos. Foi na semana seguinte ao vazamento, durante o mercado de Lagos, uma explosão de cores e aromas, com barracas de figos maduros, mel de rosmaninho e artesanato de cortiça entalhada à mão. Elas andavam de braços dados, fingindo normalidade, quando Pedro, o ex-operador de drone de Mariana, surgiu da multidão com um sorriso falso como as máscaras do carnaval. Parabéns pelo viral, Mari, disse ele, alto o suficiente para virar cabeças. Eu só pensei que o mundo merecia ver a verdadeira vlogueira de Algarve. Você me dispensou como se eu fosse lixo, mas olha só, agora todos veem o seu. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de sussurros ao redor. Sofia apertou o braço de Mariana, mas o dano estava feito. Pedro havia confessado em um post anónimo no fórum local, justificando-se com amargura. Elas acham que podem esconder o que são, mas eu mostrei a luz. O coração de Mariana se partiu ali, no meio do burburinho de vendedores gritando óleo de alfarroba, puro como o amor de mãe, enquanto crianças corriam com balões coloridos. Ela, que sempre via beleza nas imperfeições, nas rachaduras das falésias que abrigavam flores raras, agora via apenas traição. Porquê, Pedro? Por uma conta de drone, perguntou ela, a voz tremendo como folhas de eucalipto ao vento. Ele deu de ombros, os olhos frios como o Atlântico em inverno. Vocês vivem em um mundo de fantasias nas trilhas. Eu só trouxe a realidade. Sofia puxou Mariana dali, para uma rua lateral sombreada por buganvílias em flor, onde o ar cheirava a jasmim e pão fresco. Não deixe ele roubar nossa trilha, murmurou ela, limpando uma lágrima do rosto da companheira com o polegar. Mas o conflito se espalhava como um incêndio florestal, rápido, devorador. No canal, os inscritos dividiam-se em fações. Os aliados enviavam mensagens de solidariedade, com emojis de arco-íris e histórias pessoais de amor escondidos nas vilas portuguesas. Os haters, nutridos pelo conservadorismo enraizado, inundavam os comentários com cruzes e orações pela conversão. A imprensa local pegou o gancho. Um artigo no Diário do Algarve intitulava Escândalo nas falésias. Vlogueira revela vida dupla, descrevendo-as como amigas íntimas demais para o decor de nossa região. Dona Rosa, a mãe de Mariana, mergulhou em um silêncio doloroso, passando noites rezando no rosário na igreja de Santo António, onde as velas tremulavam como corações aflitos. Eu te criei para ser forte como o mar, não para afundar nele, disse ela finalmente, em uma conversa tensa na cozinha, o vapor da panela de feijoada subindo como fumaça de lamento. Sofia, por sua vez, enfrentava o peso da família Almeida, imigrantes do interior de Beira, onde o trabalho na terra moldava almas duras como cortiça. Seu pai, um viticultor aposentado, ligou de Viseu com a voz grossa de vinho do Porto. Você sempre foi teimosa, filha, mas isso traga vergonha à linhagem? A irmã em Lisboa ofereceu refúgio novamente, mas Sofia recusou. Algarve é minha raiz, pai. Eu não fujo das tempestades, eu navego nelas. Sozinhas, elas se refugiavam nas trilhas, não as famosas, mas as secretas, como o caminho escondido para a Cala do Veado, acessível só por barco ou por uma descida íngreme de corda. Lá, nuas de julgamentos, elas mergulhavam nas águas cristalinas, o sal lavando as feridas. Lembra quando encontramos aquela gruta com ecos que pareciam vozes de sereias? Perguntou Mariana, flutuando de costas, os seios subindo e descendo com as ondas gentis. Sofia nadou até ela, os corpos se tocando em uma dança aquática. Sim, e você jurou que era o fado do mar chamando nosso nome. Esses momentos de intimidade eram o bálsamo para a alma portuguesa delas, rica em saudade, aquela melancolia doce que Amália cantava com voz de lamento eterno. Elas cozinhavam juntas nas noites, uma açorda de alentejana, pão embebida em caldo de coelho com coentros frescos ou simplesmente queijos de cabra de crença com azeitonas de moura.
Ao redor da mesa de carvalho, falavam de sonhos. Mariana sonhava expandir o canal para documentários sobre preservação ambiental, com Sofia como seu apresentadora. Sofia ensinar trilhas ecológicas para crianças locais, mostrando como o xisto das serras guardava histórias geológicas de milhões de anos. Mas o sonho era ameaçado pelo agora, o emprego de Sofia em risco, com o chefe florestal convocando-a para uma conversa confidencial sobre imagem pública. O clímax se aproximou como uma frente fria inesperada, em pleno festival de fado de Lagos. O evento era o coração pulsante da vila, lanternas de papel penduradas nas ruas estreitas, guitarras portuguesas dedilhando melodias tristes e vozes roucas evocando amores perdidos e mares revoltos. Mariana e Sofia decidiram ir, não como vítimas, mas como donas de sua narrativa. Vestidas com vestidos leves de linho, bordados com motivos de conchas em homenagem às praias, elas se sentaram na plateia improvisada na Praça Gilianes. A fadista, uma mulher de meia idade com olhos pintados de col, cantava estranha forma de vida, as palavras cortando como navalhas. Só quem ama entende o que é sofrer por amor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana e Sofia entrelaçou os dedos nos dela, um gesto de rebeldia quieta. Foi então que Pedro reapareceu, agora com um grupo de locais exaltados, homens de barbas grisalhas, cheirando a aguardente, que viam no escândalo uma afronta à tradição. Saia daqui, suas aberrações, gritou um, empurrando a cadeira de Sofia. O caos explodiu, copos voando, vozes se elevando sobre música, o fado interrompido como um coração parando. Mariana se levantou, o sangue fervendo como o sol de agosto. Isso é amor, não crime. Algarve nos acolheu por anos, nas trilhas, nas ondas, nas noites de estrelas. Vocês nos traíram primeiro. Sofia puxou-a para trás, mas não antes de um soco acertar o ombro dela, rasgando o vestido e a pele. A polícia local interveio, dispersando a multidão com sirenes que ecoaram como um lamento coletivo. No hospital de Portimão, enquanto Sofia levava pontos, Mariana segurava sua mão, sussurrando: "Eu não aguento mais fugir. Vamos enfrentar isso juntas, ou não vamos sobreviver." Na quietude do quarto de hospital, com o cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume distante do mar, elas tiveram a conversa que mudaria tudo. "Eu te amo, Sofia. Não como amiga, não como companheira de trilhas, como a metade que me completa, como o sol que ilumina minhas sombras." As palavras saíram em um fluxo, carregadas de anos de repressão, as noites em que Mariana editava vídeos sozinha, imaginando a mão de Sofia em seu ombro, os dias em que Sofia mapeava rotas, traçando caminhos que levavam de volta uma à outra. Sofia chorou então, um choro profundo como as grutas de Algarve, e respondeu: "Eu sempre soube, Mari." Mas o medo. O medo de perder nossa terra, nossa gente. Elas se beijaram ali, um beijo lento e cheio de promessas, selando o que o vídeo havia exposto ao mundo. Os dias após o tumulto no festival foram um purgatório de silêncios e reconciliações forçadas. Algarve, com sua luz implacável que não perdoava esconderijos, forçava-as a encarar as rachaduras. Dona Rosa visitou o hospital na manhã seguinte, carregando um cesto de laranjas de uma horta em Silves e um rosário de contas de madrepérola. Seu rosto, sulcado por rugas como as dunas de areia movediça, carregava uma mistura de dor e resignação. "Eu rezei a Santa Maria toda a noite", disse ela, sentando-se ao pé da cama de Sofia, os olhos evitando os das filhas do coração. "Não pelo perdão de pecados, Deus julga os corações, mas pela força de vocês. Meu pescador, teu pai, ele amava o mar apesar das tempestades. Aprendam com ele." Foi o mais próximo de uma bênção que Mariana jamais imaginara. Lágrimas escorreram e as três mãos se uniram em um círculo trêmulo, evocando as rodas de oração nas romarias de São Brás. Sofia, com o ombro enfaixado mas o espírito intacto, insistiu em voltar às trilhas leves, nada de escaladas radicais, mas um passeio suave pela rota vicentina, do Odeceixe à Zambujeira do Mar, onde o vento do noroeste carregava o cheiro de pinheiros e ervas selvagens. "O corpo cura, mas a alma precisa de ar", disse ela, ajudando Mariana a amarrar as botas. Elas caminharam devagar, o som das botas na terra vermelha como um ritmo de viola de fado, parando para observar os abutres do Egito planando em círculos preguiçosos, símbolos de renascimento na mitologia local.
Pela primeira vez, Mariana ligou a câmara não para o canal, mas para elas. Esta é nossa jornada real, narrava, a voz suave como a brisa. Não de falésias perfeitas, mas de corações que sangram e se curam. O apoio veio em ondas inesperadas, como as marés altas que inundavam as praias de Quarteira. Uma petição online surgiu, iniciada por uma seguidora de Faro, uma jovem artista que pintava azulejos com cenas lésbicas inspiradas em deusas antigas, reunindo milhares de assinaturas. Algarve-me a todos os caminhos. O Jornal de Lagos publicou uma carta aberta de um rancho folclórico local. Nosso fado canta de amores impossíveis, por que não celebrar os reais? Até Pedro, consumido pela culpa após ser demitido de seu emprego de guia turístico, enviou uma mensagem anônima de desculpas. Eu era cego pela inveja. Suas trilhas me ensinaram mais do que eu admitia. Não era perdão imediato, mas um passo, como o primeiro na senda para o Cabo de São Vicente. Em casa, as noites se tornavam rituais de cura. Sofia ensinava Mariana a preparar um chá de camomila silvestre, colhida nas encostas de Monchique, misturado com mel de flor de laranjeira. Beba devagar, deixa a alma absorver a doçura. Elas liam poesia, Sofia de Mel Brainer, com seus versos sobre o mar como amante eterno. O mar é sempre o mesmo e sempre diferente, e riam de anedotas antigas, como a vez em que uma cabra montanhesa roubou a sanduicheira de Mariana na Serra da Picota. O amor delas se aprofundava em camadas sutis, um toque na nuca ao passar o sal na mesa, um sussurro de boa noite que durava minutos, os corpos chaninhando sob lençóis de linho fresco, aquecidos pelo fogo de lenha de sobreiro. Mas o conflito interno de Sofia borbulhava como um caldeirão de ensopado de borrego. Seu chefe, o diretor do Parque Natural da Costa Vicentina, convocou-a para uma reunião em Odeceixe. O escritório era uma cabana de madeira com mapas topográficos nas paredes e o cheiro de café forte de Alentejo. Sofia, você é brilhante no trabalho, salvou centenas de hectares do fogo ano passado, mas isso afeta a imagem, disse ele, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano. Os doadores são conservadores, pais de família que vêem suas fotos nos jornais. Ela saiu dali com uma licença forçada, o coração pesado como uma rede cheia de pedras. Eles me veem como risco, não como guardiã, confidenciou a Mariana naquela noite, enquanto caminhavam pela praia de Dona Ana ao luar, as conchas estalando sob os pés. Mariana, impulsionada pela raiva transformada em propósito, reviveu o canal com uma série nova, Caminhos Invisíveis de Algarve. O primeiro episódio, filmado em uma trilha para a Foia em Monchique, era uma carta de amor à terra e ao amor. Ela, Sofia, de mãos dadas na tela pela primeira vez, narrando histórias de mulheres portuguesas esquecidas, as lavradeiras do Minho que amavam em segredo, as pescadoras de Nazaré que desafiavam o mar como amantes. Os views explodiram, 500 mil em uma semana, com mensagens de todo o país, de Lisboa ao Porto, e quando vocês são nossa voz. Uma produtora de documentários em Coimbra ofereceu parceria, vendo nelas o potencial para um filme sobre resiliência que era no interior português. O reencontro com a comunidade veio no mercado de Natal de Lagos, em dezembro, quando o ar gelado, raro para Algarve, misturava-se ao aroma de castanhas assadas e vinho quente com canela. Elas montaram uma barraca improvisada, mapas de trilhas personalizados, com rotas temáticas de amor escondidos e camisetas com o lema Trilhas Sem Fronteiras. Hesitantes no início, os locais se aproximaram. Dona Maria da Padaria trouxe pães doces de amêndoa como trégua. O padre de Santo António, um homem progressista de Setúbal, abençoou a barraca com água benta e um sorriso. Deus caminha em todos os caminhos. Até Pedro apareceu, cabisbaixo, oferecendo-se para voluntariar em uma trilha de limpeza. Deixem-me reparar o que quebrei. Na véspera de Natal, sob um céu estrelado como de Belém, referência ao presépio que enfeitava a praça, elas subiram à Igreja da Misericórdia para a Missa do Galo. Dona Rosa estava lá, com um lugar reservado ao lado. O coro cantava Noite Feliz em harmonia com violas, e quando o padre falou de amor que redime, Sofia apertou a mão de Mariana, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. De volta à casa de pedra, com uma ceia simples de bacalhau à brás e rabanadas encharcadas em mel, elas brindaram, pelo próximo caminho, juntas. O ano novo trouxe um sopro de renovação, como o vento de levante que varria as praias da Armação de Pera, limpando as areias de detritos acumulados.
Mariana e Sofia, agora inseparáveis na luz do dia, lançaram-se em uma trilha ambiciosa, a Grande Rota do Algarve, de Sagres a Vila Real de Santo António, uma jornada de 300 quilómetros que testaria não só os músculos, mas as almas recém-cicatrizadas. Elas filmavam tudo, o amanhecer rosado sobre as falésias de carvoeiro, o almoço de salada de polvo em uma taberna de Ferragudo, as conversas profundas ao acampar sob o manto de estrelas perto de Alcotim. Esta é nossa Odisseia, declarava Mariana para a câmara, o rosto bronzeado pelo sol, os olhos fixos em Sofia, que carregava a bússola com a certeza de uma navegante. A série Caminhos Invisíveis se tornou um fenómeno. Episódios semanais atraíam espectadores de Espanha a França, com legendas em inglês e histórias de resiliência que tocavam corações partidos. Uma fã de Sevilha escreveu: "Vocês me deram coragem para sair do armário em minha família flamenca." Mas o sucesso trazia seus próprios fantasmas, convites para palestras em Lisboa, onde o anonimato de Algarve se dissipava como névoa matinal. Em uma conferência sobre turismo sustentável no Hotel Bela Vista de Porches, com vista para o mar infinito, elas falaram para uma plateia de 200. Algarve não é só sol e praias, é terra de amores que florescem nas sombras, como as orquídeas selvagens nas serras. Aplausos ecoaram, mas nos bastidores, um jornalista sensacionalista de Faras confrontou: "É tudo encenação para views? Ou há verdade nesse amor que vendem?" Sofia, sempre a guardiã da autenticidade, rebateu com fogo nos olhos: "Nós não vendemos nada, nós compartilhamos. O que você chama de escândalo, nós chamamos de vida." A troca viralizou, transformando o canal em um farol para a comunidade LGBTQ+ portuguesa, onde o casamento igualitário era lei desde 2010, mas o preconceito rural persistia como textos antigos. Elas receberam prémios, o de Influenciadoras do Ano pela Associação de Turismo do Algarve, mas o verdadeiro trofão era o retorno à normalidade, caminhadas com Dona Rosa, que agora tricotava cascóis com padrões de conchas para suas meninas, e piqueniques com a irmã de Sofia, que veio de Lisboa com um sobrinho pequeno, ensinando a identificar pegadas de raposas nas dunas. Contudo, o passado não se apaga como pegadas na areia, ele deixa marcas. Em fevereiro, durante o entrudo de Loulé, o carnaval mais vibrante do Sul, com desfiles de bonecos gigantes satirizando políticos e amores loucos, um grupo de mascarados anónimos jogou ovos podres em sua barraca de vlog na feira. "Pecadoras!", gritavam as vozes distorcidas por megafones. A polícia dispersou, mas o incidente reacendeu o medo. E se a traição de Pedro fosse só o começo? Mariana acordava suando, sonhando com falésias desmoronando. Sofia, pragmática, contratou um segurança para as trilhas públicas, mas o peso emocional era mais pesado que qualquer mochila. Elas buscaram refúgio na espiritualidade local, não a igreja formal, mas os rituais ancestrais. Em uma lua nova, subiram à Serra de Monchique para um banho de ervas em uma nascente sagrada, guiadas por uma curandeira idosa de origem cigana, descendente dos ciganos que dançavam nas feiras de São Romão. "O amor é como a água, flui, contorna obstáculos, nutre a terra", disse a mulher, mergulhando ramos de alecrim e lavanda na fonte gelada. Nuas sob o luar prateado, Mariana e Sofia se lavaram mutuamente, os toques reverentes como uma bênção pagã, o vapor subindo como orações ao céu estrelado. "Eu sinto você em cada respiração", murmurou Mariana, traçando as cicatrizes invisíveis no coração de Sofia. O amor se manifestava em gestos cotidianos, enraizados na cultura portuguesa. Uma manhã preparando pastéis de bacalhau crocantes, fritando no azeite de Trás-os-Montes enquanto cantavam fado de Coimbra. Uma tarde explorando as ruínas romanas de Milreu, em Estói, imaginando amantes antigas sussurrando juras eternas entre colunas caídas. Sofia, promovida de volta ao trabalho com o apoio de colegas que assinaram uma carta coletiva, liderava agora projetos de reflorestamento inclusivo, plantando mudas de sobreiros com nomes de casais que eram históricos. "Cada árvore é uma história que sobrevive", dizia ela, as mãos sujas de terra, os olhos brilhando com propósito. Mariana, por sua vez, colaborava com uma ONG para trilhas acessíveis a deficientes, filmando episódios com cadeirantes explorando as praias adaptadas de Vila Moura. "Ninguém fica para trás nas nossas jornadas", narrava, com Sofia ao lado, empurrando uma cadeira de rodas pela areia fofa. O canal atingiu 500 mil inscritos, mas o sucesso era agridoce. Convites para morar em Lisboa chegavam, prometendo anonimato e oportunidades, mas elas resistiam.
Algarve é nosso sangue, afirmava Sofia, beijando a testa de Mariana sob o sol poente de Ferragudo, onde o rio Arade se encontrava com o mar em uma dança eterna. A primavera irrompeu em Algarve como uma declaração de amor, flores de amendoeira nevando pétalas brancas sobre as colinas de Algesur, o ar perfumado por romanzinhos e erva doce selvagem. Mariana e Sofia, fortalecidas pelas estações passadas, planejavam sua maior aventura, uma travessia de caiaque pelas grutas de Benagil, filmada para um especial de um ano de Caminhos Invisíveis. O mar estava calmo, um espelho de turquesa refletindo os arcos de pedra calcária esculpidos por milénios de ondas. Remando em sincronia, os remos cortando a água como lâminas de faca em pão fresco, elas riam do eco de suas vozes nas cavernas. Olá, amantes do mar! O som reverberando como aplausos da natureza. Mas dentro dessa harmonia, uma sombra sutil crescia, o desejo de raízes mais profundas. Sofia, em uma noite de insomnia, confessou enquanto traçavam constelações da varanda: quer mais que trilhas, Mari. Quer uma vida, uma casa nossa, talvez filhos por adoção, um jardim com limoeiros como o da minha avó em Beira. Mariana, sempre a sonhadora, sentiu um aperto no peito, não de dúvida, mas de medo da vulnerabilidade. Eu também, amor. Mas e se o mundo nos arrancar isso, como arrancam oliveiras antigas para resorts? Elas choraram juntas então, um choro catártico, regado por vinho de lagoa, prometendo lutar por esse futuro. O conflito ressurgiu em forma de oportunidade tentadora, uma oferta de uma rede de TV em Lisboa para um reality show sobre casais que é explorando Portugal. Vocês seriam ícones, dizia o produtor em um café chique do Chiado, com vistas para o Tejo Dourado. O salário era tentador, o suficiente para comprar uma casa em Lagos, com quintal para um cão pastor e uma horta de tomates coração de boi. Mas o preço era a exposição total, câmaras 24/7, roteiros que dramatizavam suas vidas para audiências nacionais. Não somos enredo de novela da Globo, rebateu Sofia, o sotaque algarvio endurecendo as consoantes. Mariana hesitou, vendo o potencial. Poderíamos mudar mentes, mostrar que amor lésbico é tão português quanto o fado ou o bacalhau. A decisão as levou a uma trilha de reflexão, a subida ao Picote em Monchique, onde o ar rarefeito purificava pensamentos. No cume, com o Algarve inteiro aos pés, de cabo de São Vicente a Vila Real, um tapete de laranja e verde, elas sentaram-se em uma rocha musgosa. Escolha o coração, não o bolso, aconselhou Sofia, oferecendo uma maçã vermelha de uma árvore próxima, suculenta como um beijo. Mariana mordeu, o sumo escorrendo pelo queixo. Então, ficamos aqui. Construímos nosso império nas falésias, não em estúdios. Elas rejeitaram a oferta, mas usaram a visibilidade para lançar um podcast, Ecos das Trilhas, com episódios gravados ao vivo em acampamentos, convidando vozes que de todo Portugal, uma fadista de Coimbra que cantava amores proibidos, um ativista de Faro que lutava por abrigos para jovens LGBTQ+ despejados. O verão trouxe o teste definitivo, o casamento de Pedro, o traidor redimido, em uma capela de Tavira, com vista para Rio Gilão. Ele as convidou pessoalmente, olhos baixos como um penitente na procissão de Nossa Senhora da Piedade. Eu errei feio. Venham, por favor, mostrem que o perdão é possível. Hesitantes, elas foram, vestidas com fatos leves de linho branco, flores de buganvília nos cabelos. A cerimônia era simples, ao som de um quarteto de cordas tocando Vivaldi misturado com modinhas alentejanas. Quando Pedro e a noiva trocaram votos, na saúde e na doença, nas trilhas e nas tormentas, lágrimas brotaram em Mariana. Ele nos quebrou, mas nós nos reconstruiu, sussurrou ela a Sofia, que assentiu, apertando sua mão. Após a recepção, com danças de vira ao som de concertina e pratos de caranguejo cozido em cerveja, Pedro se aproximou. Obrigado por virem. Eu gravei um depoimento para o canal de vocês, se quiserem. Era honesto, uma confissão de inveja e arrependimento, filmada na praia de Cabanas, com o mar como testemunha. Elas o incluíram no próximo episódio, transformando traição em lição. O perdão não apaga cicatrizes, mas as torna belas, como veias em uma folha de sobreiro. Com o outono, veio a colheita. Elas compraram uma casa modesta em Porches, uma vila de oleiros famosos por jarros de barro vidrado.
O jardim era um paraíso em miniatura, limoeiros, romãzeiras e um canteiro de ervas para chás medicinais. Dona Rosa ajudou a pintar as paredes de azul claro, como o mar de agosto, e plantou uma videira na trepadeira, para vinhos que envelhecem bem, como o amor de vocês. A família se expandia. A irmã de Sofia trouxe o sobrinho para férias, ensinando a remar em um caiaque emprestado, e ele a chamava de Tias das Aventuras. O inverno em Algarve é um segredo suave, chuvas que lavam as encostas, deixando o ar cristalino, e fogueiras crepitantes em noites onde o vento do norte conta histórias de naufrágios antigos. Mariana e Sofia, agora donas de uma casa que cheirava a barro fresco e jasmim seco, celebravam seu primeiro Natal juntas como casal declarado. A mesa da sala, coberta por uma toalha de rendas de Vila do Conde, transbordava, peru assado com castanhas de Monchique, salada de laranja com azeitonas pretas e um bolo rei fumegante, cortado com risos e brindes. Pelo ano que nos moldou como o mar molda as pedras, propôs Mariana, erguendo a taça de moscatel de Setúbal. Sofia, com os olhos refletindo as luzes da árvore de Natal enfeitada com conchas e estrelas de cortiça, respondeu: e pelo que vem, trilhas sem fim, amor sem fronteiras. O ano havia sido uma jornada de redenção coletiva. O canal atingira 1 milhão de inscritos, com parcerias para preservação, trilhas virtuais em VR para escolas, financiadas por doações que plantaram milhares de mudas em áreas queimadas. Sofia liderava o Departamento de Educação Ambiental no parque, com workshops para crianças sobre amores da natureza, como as abelhas polinizam flores em duplas inseparáveis. Elas adotaram um cachorro resgatado, um podengo magro chamado Vicente, em homenagem ao cabo, que as seguia fielmente nas caminhadas matinais pela praia do Ancão, onde flamingos cor-de-rosa pescavam ao amanhecer. Mas a humanidade da história se revelava nas pequenas vitórias. Dona Rosa, agora avó honorária, contava aos vizinhos sobre minhas filhas, que salvam o mundo uma trilha por vez. O padre de Santo António as convidou para uma missa especial de bênção aos casais, onde votos eram trocados não com anéis de ouro, mas com promessas sussurradas. Pedro, casado e pai recente, se tornou colaborador ocasional, operando drones em filmagens de drone que capturavam a beleza intocada de Ria Formosa. O clímax emocional veio em uma primavera chuvosa, durante o Festival de Flores de Loulé. Elas caminhavam pelas ruas alfombradas de pétalas, rosas, gardénias, cravos, quando uma multidão se formou ao redor de um palco improvisado. Uma jovem, inspirada por seu podcast, subiu e cantou um fado original. Nas falésias de Algarve, 2 corações trilharam o amor que o vento não leva, o mar não afoga. Lágrimas escorreram e Mariana, impulsiva, pegou o microfone. Esta Sofia, minha companheira de anos, minha luz nas sombras. Obrigada por nos ensinarem a caminhar erguidas. O aplauso foi ensurdecedor, um rugido como ondas em tormenta, selando sua aceitação. Anos depois, sentadas na varanda da casa em Porches, com Vicente roncando aos pés e o sol se pondo sobre as falésias distantes, elas refletiam. Nossa jornada prossegue dupla, disse Sofia, traçando o rosto de Mariana com o dedo. Como as vias romanas que cruzam Algarve, entrelaçadas, eternas. Não era um final feliz de contos de fadas, mas um humanamente perfeito, marcado por cicatrizes que contavam histórias, amores que floresciam apesar das secas e trilhas que levavam sempre para casa, uma na outra. O legado delas ecoava nas novas gerações, guias quer liderando tours em Benagil, podcasts inspirando saídas de armário em vilas remotas, um Algarve mais inclusivo, onde o amor lésbico era tão natural quanto nascer do sol sobre o Atlântico. E assim, sob o céu português de estrelas infinitas, suas jornadas prosseguiam, duplas, inquebráveis, cheias de paixão e graça.